Oi pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo do canal e dessa vez eu vou falar do meu reizinho. Muita gente sempre me pergunta por onde começar a ler King, mas eu acho que antes de saber por onde começar, você precisa saber algumas coisas antes de começar. E é sobre isso que vai ser o vídeo de hoje. Em primeiro lugar, você precisa saber que os livros do King eles se entrelaçam, e isso é chamado de King verso. Desse jeito assim, o que pode acontecer? Você tá aqui lendo, por exemplo, Misery e você pega um spoiler de O Iluminado. Então, basicamente, o ideal é seguir uma ordem cronológica. É obrigado? Não, não é obrigado. Lógico que tem livros que são coleção e que aí você vai precisar, como é o caso lá da trilogia Bill Rogers. Mas você pode ler sim Misery antes do Iluminado se você não se importa com spoiler. Geralmente não são spoilers tão grandiosos assim, mas em alguns casos acaba sendo. Se você não ligar, tá tudo certo. Outra coisa muito massa desse King verso são as cidades. Por exemplo, Derry. Derry é a cidade que acontece It. E ela é criada por Stephen King, Derry não existe. E ela tá lá no meio do estado do Maine, só no mapa do Stephen King. Assim como Castle Rock. Castle Rock também não existe. E tem uma infinidade de livros do King que se passam lá. E o fantástico é que eles se conectam. Você lê uma história, ela vai ter a referência da outra história que tem lá, que se passou em Castle Rock. Inclusive, tem outras histórias de cidades próximas. Por exemplo, é uma cidade que é bem pertinho de Castle Rock. Ela vai fazer menção a alguma coisa que aconteceu lá em Castle Rock, tá entendendo? E é muito divertido esse mapa. É praticamente a criação de um mapa dentro do estado, um estado que existe com cidades que não existem. Eu acho lindo. É poesia pra mim, é poesia. Outra coisa muito importante é saber que o King tem uma coleção de livros chamada A Torre Negra, que é como se fosse a obra-prima suprassumo de tudo que ele já fez. Inclusive, ó, tem uma tatuagem aqui que é da Torre Negra. E por que ela está no centro? Isso é bem simbólico, inclusive. Porque na Torre Negra, os livros do King se entrelaçam como se tudo tivesse ligado naquele ponto que é a torre. Então, não é bom, de maneira nenhuma, que é quase que proibido, você começar a ler King pela Torre Negra, até porque você vai perder muita referência. Não é uma leitura tão simples, principalmente o primeiro livro. O primeiro é bem puxadinho, ele é muito fininho, mas ele é bem puxadinho. E tem muitas informações que se você for pra lá já sabendo, a sua leitura vai ser muito, muito mais proveitosa do que se você começar. Por exemplo, o meu irmão, ele começou a ler King pela Torre Negra. O resultado de hoje é que a Torre Negra dele é minha, porque ele não gostou, pegou o rancinho e me deu. E graças a Deus, né? Muito obrigada. Melhor ranço pelo King que eu já vi na minha vida. Então, é importante seguir esse conselho. Até mais do que o anterior, eu diria. Outra coisa que você também precisa saber é que mesmo que você não goste de terror, existe um livro do Stephen King para você. A Incendiária, por exemplo, é um livro de ficção científica. A Espera de um Milagre, que muita gente não sabe, é uma história do Stephen King, que é um drama bem emocionante e tem também outros e outros livros, por exemplo, Joyland, que é um terrorzinho bem leve, aquela pitadinha assim, que é quase um terror juvenil, de tão não terror que é. Inclusive, nem é dos meus favoritos por causa disso, né? Porque eu gosto dos mais pesados. Existem N opções de livros do Stephen King para quem não gosta de terror, para quem tem medo de terror, para quem não gosta de livro mais denso. Inclusive o mais novo dele, Contos de Fadas, também não é nessa vibe de terror. Existe muita, muita, muita opção pra você. E claro que se você quiser falar comigo, pode ir aí nos comentários dizer, Jaque, eu não gosto de terror, eu gosto de uma vibe mais assim. Eu gosto de terror sobrenatural, eu gosto de um terror de gente ruim, gente ruim. Meu negócio é gente. Vai ter um King pra você e pode me dizer que eu vou te indicar um com todo o prazer do mundo, porque indicar King é a minha alegria. Nós também temos os livros escritos por Richard Bachman, que é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Stephen King. Aqui no Brasil, a gente já tem esses livros com o nome do Stephen King, mas na verdade era na época um pseudônimo
que ele inventou para escrever livros e saber se ele venderia, mesmo não tendo o nome dele na capa. E aí o que aconteceu? Eles acabaram descobrindo, por causa do jeito que ele escreve, que é muito característica a escrita do King, e eu inclusive vou falar disso aqui. Os livros escritos pelo Beckman, eles têm uma vibe um pouco diferente. São sim livros característicos do King, mas eles têm uma vibe um pouco diferente. Geralmente, os personagens, eles são mais ácidos, eles são pessoas piores, na verdade, né? Podemos dizer isso. Então, acaba que muita gente não gosta tanto assim do Stephen King quando lê os livros do Beckman. Principalmente se você já não for muito fã dele. Então, eu não começaria por eles, apesar de ter um que eu amo, que é A Maldição, mas ele é bem polêmico, porque tem muita gente que cancela demais esse livro. Mas eu gosto, sendo muito sincera. Inclusive tem um filme no YouTube, pra quem quiser ver. Ainda falando sobre os livros de Beckman, o Stephen King tem um livro proibidão, que ele escreveu sobre esse pseudônimo, que chama Fúria. Que eu já li, sendo sincera, né? Já li. Gostei? Não gostei muito. É um livro de um menino que ele faz um atentado numa escola. O Stephen King cancelou todas as tiragens desse livro porque teve um atentado numa escola nos Estados Unidos em que o rapaz estava com esse livro no armário e o Stephen King ficou, tipo, desolado e proibiu qualquer tiragem. Então você não encontra exemplar físico novo desse livro para vender. Você pode até encontrar para vender em edições antigas. Existe ele no Brasil dentro de um compilado chamado Os Livros de Beckman, só que é muito caro para você comprar, é tipo R$1.000. Sobre a escrita do autor, tem gente que acha o King muito descritivo, acha isso maçante. Particularmente, eu não acho. Eu acho que os livros dele causam uma imersão maior, porque ele consegue descrever as emoções e as sensações. Não é muito uma vibe, por exemplo, não estou criticando, estou exemplificando. O Tolkien, que vai criar um universo e vai dizer cada detalhe daquele universo, porque é necessário, né, para a criação daquele universo. O King, ele é descritivo mais na questão da imersão, para você entrar dentro daquilo. Por exemplo, em Carrie, ele descreve muito bem uma cena inicial em que a Carrie tem a sua menarca, né, que é a primeira menstruação, e tem toda uma cena de bullying, e ele descreve como ela se sente, o que as meninas dizem, enfim, acho fantástico. Pode ser algo que te incomode? Pode ser sim, mas eu acho que vale a pena arriscar, porque ele tem uma escrita muito imersiva, muito mesmo. Eu sou apaixonada. Também tem uma dica boa para quem quer começar King e não quer chegar logo chegando nos livros, que são os quadrinhos. A gente tem aqui no Brasil, pela Dark Side, o Creepshow, o Homem de Preto e o N. Não aconselho a começar pelo Homem de Preto, porque ele é sobre um vilão específico do King que aparece em mais de um livro e é uma poesia, então eu acho que só para quem é muito fã que vai ser uma leitura interessante. Creepshow eu acho divertidíssimo e N eu acho escabrosíssimo. Então, se você gosta de um terror mais trash, engraçado, pode ir no Creepshow. Se você quer uma história que vai te deixar assim alucinadamente, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, vai pra N e vai sem medo. Inclusive o meu está emprestado, mas está num lugar seguro. Eu sei que vai voltar pra mim, então tá tudo certo. Eu aconselho demais a leitura de N, de verdade. Eu acho um quadrinho fantástico. Por fim, eu vou dizer aqui a minha opinião sobre por qual livro começar. Se você não liga pra spoiler, começa por O Desespero, que é o meu livro favorito. Sério, eu achava que o meu livro favorito era Misery, e ainda é também. Eu acho que Desespero e Misery estão aqui lado a lado. Então a minha dica, se você gosta de terror sobrenatural, vai para Desespero. Se você não gosta de terror sobrenatural, vai para Misery, mas também é terror. E se você quer seguir a ordem cronológica, quer fazer tudo muito bonitinho, vai para Carrie, que também é um livro muito bom. Confesso que a minha primeira leitura de Carrie não foi tão proveitosa quanto a segunda. Na segunda eu favoritei e fiquei muito apaixonada. Na primeira eu já não fui tão na vibe assim. Então, eu aconselho que vá pra Carrie com o coração aberto e vai dar tudo certo. E esse foi o meu vídeo especial de o que eu preciso saber para começar a ler Stephen King.
Foi um vídeo que eu adorei fazer. Eu espero que vocês gostem, que minhas dicas sirvam para alguma coisa, que vocês aproveitem bastante a leitura, que ingressem nessa jornada do King. Um beijo bem grandão. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar, de mandar pra galera, espalhar a palavra do mestre. E um beijão. Tchau, tchau.